Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu quero te convidar para você se inscrever, para você ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, muitas pessoas têm dúvida, né? O que leva ou o que pode causar a suspensão do benefício do BPC, né? Do benefício da prestação continuada. Só que isso aqui, gente, não é válido somente, né, para o pessoal do BPC, mas também vale, por exemplo, para outros tipos de aposentadorias paga pelo INSS. Porque é importante salientar que hoje, né, a Dataprev, todos os meses, ela faz, digamos assim, um cruzamento de dados para saber sobre informações pertinentes relativos, né, ao aposentado, ao beneficiário do BPC. E dependendo da informação, esse benefício é bloqueado. Mas existe algumas questões, né, que faz com que o INSS bloqueie uma pensão, uma aposentadoria ou até mesmo um benefício da prestação continuada. Por exemplo, gente, agendamento, né, de perícia médica e aí de repente o cidadão segurado não comparece para fazer a perícia médica, né? Para os segurados que recebem o auxílio por incapacidade, né, o INSS exige que o beneficiário realize algumas consultas médicas para avaliação física. Isso, gente, é quando o INSS chama, né? De repente, infelizmente, por, sei lá, por algum, como eu já citei para você, por esses cruzamentos de dados, de informação, o INSS achou que deveria convocar você, por exemplo, para uma perícia médica, te manda uma carta, te notifica pelo site Meu INSS e aí você liga para lá, agenda a perícia médica, só que chega o dia, não vai, né? O INSS pode, digamos assim, suspender ou bloquear o seu benefício por incapacidade, incluindo o BPC, se isso acontecer. César, chegou o dia da perícia médica, né? Eu não pude ir. Foi exatamente isso que aconteceu, por isso que eu não fui, né? Então, no mesmo dia ou no outro, logo que você puder, ligue para o INSS, né? Informando que você não pôde ir naquele dia, talvez não conseguiu um veículo, né? Uma condução para te levar. Aí sim, o INSS vai reagendar e você pode ir num outro dia sem correr o risco de perder o seu benefício por causa disso. Um outro fator, né, que leva à suspensão do BPC ou outros benefícios, que é a ausência de saque, né? O benefício do INSS para o segurado compete a 60 dias para ser tomado. Após esse período, o beneficiário deve pedir o desbloqueio do saque do INSS. Ou seja, se em 60 dias você não for à agência bancária buscar o seu benefício, buscar o seu BPC, automaticamente esse benefício será bloqueado. César, mas só que bloqueado, acabou, vou ter que fazer toda a papelada de novo? Não, né? Esse é um procedimento padrão para o INSS, que é que você, digamos assim, dê as caras. Ué, poxa, benefício foi liberado, né? Ou então, todos os meses o Joãozinho ia buscar aposentadoria e de repente não foi mais. Aí ele bloqueia exatamente para saber o que está acontecendo. Uma outra questão, gente. Essa aqui derruba muitos benefícios, que é indício de fraudes. O pente fino realizado pelo INSS foca justamente, né, fraudes que acontece todos os anos referente aos benefícios. Por isso, caso o segurado esteja em alguma forma agindo de forma maliciosa para receber o pagamento do INSS, o beneficiário pode perder o direito ao pagamento, pode ser preso e inclusive tem que devolver os valores. Essa fraude, o que é, gente? De repente, o cara tem um amigo médico, né? Ou compra um médico, um laudo, mentindo que tem um tipo de doença, né? Que é aquela doença até mais grave do que parece, e aí, munido daquela documentação, exames, consegue ludibriar para que o INSS, né, dê uma aposentadoria por invalidez, dê um auxílio por um auxílio doença ou dê um BPC Loas. O pente fino, gente, o pente fino do INSS mostrou um caso, só para você ter uma ideia, onde uma pessoa recebia 20 anos, ou mais de 20 anos, se não me engano, uma aposentadoria por invalidez por câncer, né? Ele comprou exames na época, né? Depois foi apurado, né?
acabou se descobrindo, ele comprou exames, né, e conseguiu ludibriar o médico perito, né, que acabou concedendo a aposentadoria por invalidez por câncer. Só que no pente fino desconfiou, poxa, mas se passou tanto tempo assim, esse sujeito não faleceu, né? Tem que descobrir o que está acontecendo, né? Ou duas uma. Né? Ou ele sarou, se ele está recebendo até hoje, ele sarou, daí já não tem direito mais a receber digamos assim, a aposentadoria por invalidez, ou ele faleceu e não teve baixa no sistema. Aí convocou ele, foi investigar, acabou se descobrindo, né, que ele tinha conseguido essa aposentadoria por invalidez mediante fraude, né, gente? E hoje tem tanto tipo de fraude, aposentadoria rural mesmo, gente, mesmo, né, o que tem pessoa que frauda. Aposentadoria do trabalhador rural. E a aposentadoria, gente, por pensão por morte, é um dos benefícios campeões, é um dos mais fáceis, né, de fraudar, digamos assim, pelo que a gente tem notado, né, e pelas notícias que chegam até nós, né? Por exemplo, trabalhador rural, gente, há muitos anos não trabalha na roça. Não trabalha na roça, não trabalhou na cidade, né? 15, 20 anos, aí um vizinho fica tirando uma nota produtora todo mês, né? E acaba, chega o dia da pessoa se aposentar, vai lá e consegue receber a aposentadoria rural, por exemplo. Isso é um dos exemplos, mas acontece coisa até pior do que isso. A outra questão é pensão por morte. Faz muito tempo que a pessoa já não convive com aquela pessoa. Só descobriu que o coitado bateu as botas, vai lá, forja documentação, forja que tinha união estável, leva testemunha e acaba recebendo muitas vezes essa pensão por morte, né? Ou seja, a aposentadoria do trabalhador rural, né? E a pensão por morte existe bastante fraude. E o BPC também existe algumas questões de fraude, mas é principalmente pessoas, né, que dizem, né, que mora sozinho, mas que mora com os pais, mas só que sair já é uma questão, né, gente? A pessoa tem a deficiência, a pessoa é pobre, mas usa esse mecanismo somente para manter o benefício, né? Já o pior é aquelas pessoas, né, que, como eu frisei, né, da pessoa lá forjar que estava doente de câncer, recebeu uma aposentadoria por invalidez por mais de 20 anos, né? Aí sim é bastante complicado. E um outro fator, gente, que leva também, né, que um benefício seja suspenso é informações desatualizadas do INSS. Assim como o que já foi abordado, por exemplo, o BPC, né, uma pessoa que não tem os seus dados atualizados junto ao CRAS, pode perder o seu benefício, né? Por isso a importância de todos os anos, ou a cada 2 anos, você ir lá no CRAS renovar as suas informações para não perder o seu benefício, né? E aí, gente, eu falei, né, de algumas fraudes, alguns critérios que podem levar à suspensão da aposentadoria ou do BPC. Você acha, gente, que quem frauda o INSS dessa maneira deveria devolver o dinheiro? Eu falo, gente, quando a pessoa está fazendo isso conscientemente, né? A pessoa está fraudando conscientemente. Eu não estou falando daquelas pessoas, né, que de repente o INSS achou que a pessoa está fraudando e a pessoa não está, né? Mas eu falo, por exemplo, dessa pessoa que recebia essa aposentadoria por invalidez do câncer, né? Nunca ele teve o câncer, nunca ele teve. Você acha que uma pessoa dessa deveria ressarcir os cofres públicos, devolver esse dinheiro para o INSS? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.